Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre o novo e aguardado livro de Jogos Vorazes. Sim, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ou para os íntimos, a Caatinga do Tico-Tico e da Jararaca. Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou pedir pra você se inscrever no canal pra fazer parte dessa galera aqui. Deixa o seu like no vídeo que me ajuda muito e compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você acha de Jogos Vorazes, dessa história que esse vídeo vai causar. E se você se interessar pelo livro ou qualquer outro produto que venda na Amazon, não esquece de usar os meus links, eu vou deixar no box de descrição aqui embaixo. Você vai estar comprando seu livro, seu produto, vai estar ajudando o canal sem tirar nada mais do seu bolso. Eu li esse livro no Kindle em 2 dias e foi uma leitura, assim, preocupante, muito intensa. E esse livro é um prequel, ele se passa no 10º Jogos Vorazes, então Panem está, assim, se readaptando pós-guerra e tá se construindo e principalmente elaborando os Jogos Vorazes, que é um total flop. E nessa história a gente vai ver o Coriolanus Snow, o futuro presidente, e a gente vai entender um pouco mais da cabeça dele, o que ele pensava e como eram os ideais dele, principalmente como ele se tornou aquela pessoa amargurada, sanguinária e maluca e genocida que ele se tornou em Jogos Vorazes. O livro é dividido em 3 partes, a gente vai ver um Coriolanus Snow assim em 3 fases diferentes, podemos dizer, e aí já foi uma problemática que eu achei da narrativa da autora. Então a gente vai voltar no tempo, né, e a gente vai ver o Snow, aquele adolescente que está se formando na academia da capital, e o plano dele é se formar e fazer uma faculdade, enfim, ser alguém importante no mundo, porque a família Snow já carrega um nome muito forte na comunidade. Só que cada família em Panem, principalmente na capital, apostava suas riquezas em um distrito e o que ele fornecia de melhor para o mundo para lucrar. Daí a família Snow apostou todo o seu dinheiro no Distrito 13, enfim, e alguma forma de lucrar com eles, só que com a guerra a gente sabe o desfecho do Distrito 13, que ele foi a sua ruína, e na época ele era completamente inabitável por conta da radiação que existia no local. Logo daí os Snow perderam tudo e eles viveram de pose, sim, e a gente vai ver ali o Snow posando como sempre por ser uma pessoa de status, mas ele passa perrengues e várias necessidades. Ele não chega a passar fome como a Katniss, mas ele tem, assim, repolho, vamos dizer. E ele tem aquilo pra comer e só tem aquilo e acabou. E ele vive numa vida toda forjada, toda falsa, e isso já é um pilar, assim, da construção desse personagem que vai influenciar muito em quem ele é no futuro. E daí, saindo da academia, o Snow acaba se tornando mentor de um dos jovens do 10º Jogos Vorazes, e coincidentemente ele vai ser mentor da menina do Distrito 12, a Lucy Gray. E o Snow vai acabar se afeiçoando muito a Lucy Gray. Ela, por mais que seja do Distrito 12, seja realmente muito assustador pra quem é da capital, vai ser um clima, assim, bem tenso entre eles dois, que vai começar de uma forma bem inusitada e vai acabar de uma forma bem mais inusitada ainda. E daí, a primeira parte do livro, a gente vai ver essa apresentação do universo de Panem e toda a história do Snow e toda a construção da sociedade até agora. A segunda parte do livro são os jogos de fato e toda aquela narrativa que a Suzanne Collins faz muito bem. Ela cria uma ação muito doida e é mais selvagem, é mais louco ainda, porque os jogos, sério, era um buraco qualquer que eles enfiavam as pessoas pra se matarem, não tinham recursos, não tinha, era completamente escasso, eles eram completamente ignorantes com as pessoas do distrito. E a gente vai ver um contraste imenso, principalmente da capital, com o que a gente vê em Jogos Vorazes. E a terceira parte, a parte pós-jogos, que... gente, é uma parte que no início de um sonho deu tudo errado, porque eu acho que a partir do momento que os jogos acabaram, a narrativa pegou uma linha que eu não sei porquê, e aí eu posso dizer que eu terminei a terceira parte pela força do ódio. E falando do livro em si, eu acho que a Cantiga dos Pássaros é muito regada a fanservice. Uma coisa que eu tive muita sensação de ler nesse livro é que ele seria basicamente a criança amaldiçoada dos Jogos Vorazes. Só que a diferença é que a gente vê que a Suzanne Collins escreveu esse livro e Criança Amaldiçoada não foi a J.K. E nesse livro a gente vê que a Suzanne teve toda uma construção, ela entregou bastante dela como autora, da sua capacidade de criar uma narrativa e entregar pontos e detalhes muito legais. Só que eu acho que em algum momento foi muito desconexo de uma parte para outra. Tanto que eu achei um pouco incoerente a construção do Snow da primeira parte pro que a gente vê ele na terceira. Claro que os personagens evoluem e a gente vê pessoas mudando. Só que eu acho que a abordagem dele durante o começo e o fim desse mesmo arco é completamente diferente do segundo e do terceiro. E em certos momentos elas não se casam pra mim, na minha concepção. E falando dessa questão da escrita da Suzanne Collins, desde Jogos Vorazes, que eu já acompanho a série há muito tempo, eu amo Jogos Vorazes, eu acho que ela sim criou uma narrativa muito boa, ela planejou muito bem a série,
Por mais que eu tenha um problema extremamente grave com a Esperança, que eu detesto este livro, eu acho que a questão política dele é o que salva da história, mas eu tenho certeza que ela sofreu muita pressão editorial para lançar aquele livro rápido, para disparar aquilo para vender. E eu acho a Esperança um livro completamente mal escrito. Já em A Cantiga ela não carrega isso, só que eu acho que houve um problema ali do planejamento dela em algumas partes. Por quê? O livro é regado a fanservice. Desde o primeiro capítulo que a Roku disponibilizou de graça, de cara ali no primeiro capítulo já entrega que a Tigris, aquela mulher que aparece lá em A Esperança, a estilista, é prima do Snow, coisa que a gente nunca nem imaginou em Jogos Vorazes. Isso é só o começo de tantas mirabolices que existem nesse livro que são contadas aqui, mas que teria uma grande influência no futuro, mas não tem seu devido destaque. Daí eu acho que a Suzane foi caçando muito pelo em ovo, ela foi inventando um monte de coisas e o Snow basicamente foi um pilar que ele inventou basicamente tudo. E como eu disse, os jogos eram de fato bem flopados, eles não atraíam a atenção das pessoas, principalmente nos distritos. As pessoas só davam atenção quando rolava o dia da colheita, mas ninguém se importava em assistir lá o reality show e as entrevistas e tal. E aí o idealizador-chefe do jogo chamava esses jovens da academia que o Snow fazia parte e como tarefas para conclusão do curso, etc., eles tinham que apresentar alternativas para contribuir para os jogos para tornar eles mais interessantes. E nessa parte a gente vai vendo ali principalmente uma atuação do Snow que é um pouco surreal de fato. Assim, ele foi uma mente quase por trás de tudo. E eu acho que um pouco demais. E como eu disse, essa construção vai mudando em cada parte da história. E principalmente quando a gente chega na segunda, um pouquinho ali antes da arena começar, a gente vai ver o Snow se envolvendo com a Lucy Gray num romance que eu falei, meu Deus, o Snow com uma menina do Distrito 12. Só que a gente vai entender um pouco depois. E daí eu achei que foi um problema, porque a Suzane mostra que no final ele tinha todo uma construção de caráter já bem mal desde o começo. Só que eu acho que elementos que ela usa no começo não contribuem porque ela queria mostrar que ele era desde o começo. Entende? O resultado foram, assim, vários momentos que eu achei muito impossíveis de acontecer. E a construção de tantos outros personagens, principalmente secundários, não foi muito bem trabalhada. Eu acho que ela se esforçou muito bem no quesito de entregar a escrita envolvente, de forma que cativa, até porque é um livro extremamente nostálgico. Mas eu acho que se o livro não carregasse essa carga de nostalgia que Jogos Vorazes tem, que é aquela história que a gente leu há muito tempo atrás e viu nos filmes, eu acho que se não tivesse essa carga, ou se ele tivesse sido lançado pouco tempo depois de A Esperança, essa história seria muito menos bem recebida do que ela foi agora. Eu sei que tem várias críticas aqui no BookTube, no Scooby, no Goodreads falando do livro, só que assim, existem pontos que devem ser destacados como bons e pontos ruins. Eu acho que vários pontos ruins se sobressaíram muito mais do que os pontos positivos da história. E isso é um grande problema. A Suzane Collins já provou ser uma autora incrível, porque principalmente uma das coisas que mais me cativou em Jogos Vorazes eram os nomes com fundamentos incríveis em latim, e ela não carrega nem isso nesse livro. Eu achei que foi uma coisa bem rasa, que foi uma produção que ela fez ali para conseguir uma grana, e com certeza, porque vai virar filme, a Lionsgate já comprou os direitos e vai produzir, e fica o questionamento de como eles vão trabalhar essa história, porque ela é um pouco escassa. Ela tenta trazer muitas coisas para explicar do futuro de Jogos Vorazes, só que é muito, assim, clichê. E o resultado dessa leitura foi um pouco frustrante ali a partir da segunda parte, quando os jogos terminam em 60% do livro. E aquele final é extremamente arrastado e a gente vai tentando ver ali mais do personagem, ele envolvendo com outros personagens em momentos insanos que, enfim, como eu já disse, foi a força do ódio que me fez terminar esse livro. Fico muito curioso para entender como eles vão adaptar isso para o cinema e qual será a receptividade do público para isso. E para os fãs de Jogos Vorazes, com certeza é uma experiência boa, porque as duas primeiras partes eu li muito rápido, porque de fato elas são muito envolventes. E eu acho que a forma da escrita dela se tornou muito mais evoluída, por mais que ela tenha esses erros de planejamento, a execução dela no quesito de tornar a leitura fluida é muito boa, e principalmente em momentos de ação. E eu dei uma avaliação pro livro de 3 estrelas com um pouquinho de dó, porque senão seria umas 2,5. Eu acho que 3 foi mais por essa memória afetiva de Jogos Vorazes. E é isso, foi um livro que eu não carreguei expectativas nenhuma, e eu só esperei literalmente o pior. E eu quero reforçar que a sua experiência como leitura pode ser diferente para todo mundo. Eu posso ler um livro e dar 1 estrela e você dar 5 e favoritar, isso não tem problema nenhum. E esses são alguns pontos que eu trago aqui para abordar sobre o livro, prós e contras, para ser um julgamento assim bem justo dessa leitura, porque é um livro que
carrega muita expectativa, enfim, Jogos Vorazes, mexeu com muita gente no mundo. E a Suzanne Collins sabe escrever muito bem uma história, só que a gente vê nesse livro que foi um pouco à parte do que ela já criou em qualquer outra história, desde Jogos Vorazes, nos seus livros infantis e juvenis. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Essas são minhas impressões sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Não se esqueça, se você for adquirir o livro, compre como o link da Amazon que vai estar aqui embaixo. Também se inscreva no canal se você não for um inscrito, deixe o seu like mais uma vez e comente aqui o que você achou, se você já leu, o que você estava esperando, principalmente o que você espera de ver desse filme no cinema e no futuro. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até!